Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Hoje eu vim comentar sobre o quarto episódio da série House of the Dragon, chamado O Rei do Mar Estreito ou The King of the Narrow Sea, que é o segundo episódio da série que faz referência ao personagem Daemon Targaryen, se você considerar que o príncipe desonesto do título do episódio 2 também é ele. Inclusive, ele passou de príncipe para rei nesse daqui. Então deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. O episódio se inicia com Rhaenyra analisando uma fila de pretendentes. No episódio anterior a gente viu que apesar de muita relutância dela, ela e o Viserys, seu pai, fizeram um acordo e ela aceitou, então escolheu o marido. Mas a Rhaenyra não tá gostando muito daquela ideia não. O primeiro pretendente que a gente vê é um senhor bem de idade, que precisa ficar tomando água toda hora para conseguir falar. E ela até faz uma piada com ele lá sobre ele ter conhecido a sua bisavó. E logo depois dele já vem um pretendente que é praticamente uma criança, que fala bem e que é de uma casa respeitada lá. Só que por ser uma criança, a Rhaenyra não leva muito a sério e até uns outros participantes lá que começam a tirar sarro do menino. Aí a Rhaenyra decide que não vai mais continuar ali não e vai embora, mas mesmo assim a gente consegue ver que aquele menininho que foi zoado, ele enfiou uma espada naquela pessoa lá que estava zoando ele, pensa. Dessa forma a Rhaenyra acaba voltando 2 meses antes da sua viagem para buscar um bom casamento que ela estava fazendo, reafirmando a repulsa dela por essa instituição do casamento. E o episódio aproveita isso para abordar as diferenças de tratamento do que é o casamento e a sexualidade para homens e para mulheres, através de, por exemplo, conversas entre Alicent e Rhaenyra, algo que acaba até as reaproximando, porque Rhaenyra deixa claro ali para o pai e para Alicent, que estão tentando ajudá-la a encontrar um marido, que ela não se sente bem pensando em um destino de ser simplesmente uma pessoa que está ali para gerar herdeiros para o rei. E a Alicent meio que se vê nesse papel, o que faz com que Rhaenyra se compadeça dela e elas acabem reforçando a sua antiga amizade também. É até uma cena legal. A Rhaenyra chega a se referir ao casamento como uma sentença de morte para as mulheres, se remetendo ao destino da sua própria mãe, que acabou tendo um fim trágico por estar sempre buscando herdeiros para o rei, que seria a função final de uma mulher dentro do casamento aqui em Westeros. E também de como essa busca por um herdeiro do sexo masculino acabou influenciando a vida dela de outras formas também, E essa frase específica acontece em uma conversa da Rhaenyra com seu tio Daemon Targaryen. Sim, Daemon Targaryen voltou a King's Landing depois de ter conquistado os Stepstones ali, os degraus, e ter sido proclamado ali como Rei do Mar Estreito. Mas apesar dele ter chegado com uma coroa que parece ter sido feita de osso de caranguejo, alguma coisa assim, ele se ajoelha perante a Viserys e o referencia como o único rei dos 7 reinos. E Viserys acaba perdoando seu irmão. E aqui a relação de Daemon e Rhaenyra vai ganhando outras nuances. A gente viu lá no primeiro episódio, antes de ter realmente a briga entre Daemon e Viserys, que parecia que tio e sobrinha tinham uma relação já de certa amizade. E aqui a gente vai vendo que eles têm até alguns segredos, essa conversa mesmo sobre o casamento eles estão trocando em valeriano ali no pátio do castelo, provavelmente para também ninguém entender o que eles estão falando. E eles também acabam se encontrando de noite, disfarçados de plebeus, para dar um passeio ali em King's Landing, Mas é aí que a coisa começa a desandar. Primeiro que eu tive a impressão que isso já era uma coisa que eles deviam fazer alguns anos atrás, quando Daemon vivia lá em King's Landing ainda, porque pareceu que a Rhaenyra, ao encontrar aquele saco de roupas de plebeu com aquele recado, meio que sabia de quem que era. Até aí, tudo bem. Eles andam pelas ruas, veem os plebeus, veem algumas cenas meio esdrúxulas. O Daemon Targaryen leva a Rhaenyra para ver um teatro satírico ali, em que aquelas pessoas estão até tirando sarro do fato dela, uma mulher, ser a herdeira do trono, poder ser a rainha deles.
E isso a deixa bastante incomodada. E a gente fica pensando por que o Daemon Targaryen levou ela para ver aquilo ali. Será que é algo de provocação? E aí rola bastante álcool também. E aí a gente chega num ponto que as coisas começam a ficar estranhas quando a gente percebe que Daemon levou a Rhaenyra para uma casa dos prazeres. E aí a gente vai ter aqui bastante nudez, bastante câmera lenta, e a Rhaenyra parece que está se divertindo ali com aquela situação e observando, curiosa. Mas se já estava meio estranho aquilo lá, o nosso tabu grita quando eles resolvem ali se beijar naquele local. E aí aqui a gente vai ter mais uma daquelas comparações entre casamento, como uma prisão para as mulheres até, enquanto a gente tem cortes dessa cena da Rhaenyra aqui com Alicent cumprindo suas obrigações matrimoniais com o rei Viserys. Nada feliz. Até que do nada, Daemon foge, sai de lá, deixando a Rhaenyra sozinha naquele lugar. Mas não sem antes ter descoberto a própria cabeça e a cabeça da sobrinha. Então, na verdade, todo mundo ali, vendo aqueles cabelos prateados, sabiam que eles eram Targaryen. E aqui a gente fica se perguntando de novo o porquê. Se Daemon fez isso para que realmente as pessoas vissem que dois Targaryen estavam naquela situação. Como se ele realmente quisesse que essa informação se espalhasse e chegasse na Fortaleza Vermelha. E é o que eventualmente acaba acontecendo quando uma criança, aparentemente enviada por Mysaria, aquela ex-amante de Daemon, conta o que viu para Otto Hightower, que no outro dia, extremamente constrangido, que como você conta uma informação dessa para o rei, acaba passando a informação que ele recebeu para Viserys. E aí aqui, Viserys tem que fazer a escolha entre quem confiar e principalmente quem ele vai proteger. E para mim foi bem surpreendente perceber que Viserys conhecia os comportamentos manipulativos de Otto Hightower e seus interesses em ter um descendente dele, no caso Aegon, no trono. E, na verdade, ele faz várias outras acusações para Otto Hightower que remontam até uma possível traição a seu pai, que era a mão do rei antes de Otto conseguir o cargo. Acabou lavando a roupa suja mesmo. E a partir dessas suas escolhas, Viserys decide demitir Otto Hightower de seu cargo como mão do rei. Aí eu fiquei me perguntando se nesse caso específico o Otto Hightower ele tinha algum interesse ou ele realmente simplesmente cumpriu seu papel enquanto mão do rei. Fica aí o questionamento, né? Esse episódio ele trouxe vários questionamentos e algumas poucas respostas. E ele faz isso não sem antes interrogar o próprio Daemon Targaryen, que não nega nenhuma das acusações. Na verdade, ele até aproveita para pedir que Viserys o case com Rhaenyra, que já era uma tradição Targaryen, né? Se casar entre a própria família. E aí fica, né, de novo, o caráter enigmático do personagem do Daemon. Qual era realmente a sua intenção com tudo aquilo que ele fez? Ele tinha uma intenção por trás? Ele simplesmente queria provocar o rei? Ele queria de alguma forma chegar ao trono, forçando um casamento entre ele e a Rhaenyra? Eu acho que não tem como a gente saber ainda, mas deixe suas teorias nos comentários. E ele também vai questionar a Rhaenyra, mas na verdade o rei não chega a perguntar o que realmente aconteceu. O próprio rei Viserys disse que o mais importante é a percepção das pessoas sobre o que aconteceu. Talvez a percepção de como a casa iria reagir ao que aconteceu também, né? E talvez baseado nisso que ele tomou as suas decisões, tanto de demitir Hightower, como a de banir seu irmão de Kingsland, mandando ele de volta ao Vale, como também de obrigar Rhaenyra a se casar com Laenor Velaryon, o filho de Corlys Velaryon, para conseguir também reaproximar as famílias e arrumar algumas questões para fortalecer realmente os laços e questões políticas do reino. Ao que Rhaenyra retruca que ele está usando ela para resolver as dores de cabeça política dele, e ele responde: você é minha dor de cabeça política. E na verdade eu acho que os dois estão certos. E se a gente começou o episódio com Rhaenyra demonstrando total desprezo pela instituição do casamento, as consequências dos seus atos aqui vão ser ela realmente ter que casar.
E a cena final em que o rei deixa ali para Rhaenyra um chá aparentemente abortivo, algo do tipo, reforça para mim a ideia de que ele acreditou que algo tinha acontecido, sim. Ele acreditou em Daemon e ele até acreditou em Otto Hightower, mas ele tinha que fazer ali uma escolha política. Ele acabou escolhendo fortalecer a sua família e ficar ao lado da sua filha novamente até, né? A gente pode falar o que for do Viserys, mas ele sempre escolheu ficar do lado da Rhaenyra. Então esse foi o tema principal do episódio, né? O fio condutor dele. Mas outros pontos importantes que eu gostaria de destacar é, novamente, a beleza do episódio em termos visuais, em termos plásticos, né? Uma fotografia meio desaturada, assim, cenários maravilhosos, figurinos maravilhosos. Tudo nos enche os olhos mesmo. Também a gente vê o comportamento de Viserys se repetindo no sentido dele beber bastante e de sua doença parecer estar piorando, né? Inclusive a gente vê que ele perdeu alguns dedos da mão mesmo. E eu fiquei me perguntando se agora que Otto Hightower saiu do cargo, se no próximo episódio a gente vai ver ele sem a mão inteira. Porque pra mim, como eu já disse em episódios anteriores, eu acho que isso é um simbolismo, uma metáfora que eles têm construído. Também não podemos esquecer da Rhaenyra chegando lá do seu passeio, chamando o seu Criston Cole lá pro quarto dela. Se não aconteceu muita coisa lá com o seu tio, apesar de ter acontecido alguma coisa, com certeza aqui aconteceu. E todas as conversas entre ela e a Alicent se deram próximas daquela árvore sagrada que apareceu na primeira cena das personagens juntas lá no primeiro episódio, como se realmente fosse um símbolo da amizade delas. E por último, mas não menos importante, naquela conversa entre Viserys e Rhaenyra, ele apresenta para ela a adaga de aço valeriano de Aegon o Conquistador, em que está escrito uma mensagem que só é vista no fogo sobre aquela profecia do príncipe prometido e de sua canção de Gelo e do Fogo, que, né, já no primeiro episódio a gente já tinha visto e que tem ligação direta com a trama de Game of Thrones. Fiquei curiosa também para saber o que mais vai vir nessa série sobre essa profecia. Então, pessoal, esse é o meu comentário sobre esse episódio. Para mim, essa série está mantendo uma qualidade altíssima. Cada episódio ele é provocativo, como sempre foi, acho que esse universo de Game of Thrones, mas de uma qualidade técnica, uma qualidade de texto muito grande. São episódios que realmente nos envolvem. Então é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, o que vocês têm achado sobre a série no geral. Deem like aqui no vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima!